Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos finalmente falar sobre o novo filme da Pixar, uma das animações que mais pedia e merecia uma sequência depois de 9 anos, finalmente ganhou a sua continuação. Eu tava muito empolgado para assistir Divertidamente 2, já assisti ao filme 2 vezes e hoje eu vim aqui para comentar um pouco a respeito do que eu achei de Divertidamente 2 com vocês, tá bom? Aviso importante, esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu Divertidamente 2, eu recomendo que você não assista ou assista por sua conta em risco. Caso você ainda não tenha visto o filme, espera um pouquinho, vai lá assistir o filme e depois você volta aqui pra saber o que eu achei a respeito de Divertidamente, tá bom? Quero muito que você veja esse vídeo, mas eu não quero estragar a sua surpresa com o filme, tá? Vamos lá, se você por acaso for novo aqui no canal Disnéfilos, inscreva-se pra ajudar o canal a continuar crescendo, não se esqueça de deixar o like no vídeo que é muito importante pra ajudar o canal a continuar crescendo, e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Mas antes de começar, eu tenho uma novidade muito legal para contar para você. Agora o canal Disnéfilos tem uma lojinha na Amazon. Lá você vai encontrar uma variedade enorme de produtos, entre livros, brinquedos relacionados à Disney, para você presentear uma pessoa especial ou para você comprar para você mesmo, por que não? A maioria desses produtos eu também tenho, eu vou continuar sempre atualizando essa lojinha da Amazon, então se você quiser comprar alguma coisa nova ou presentear alguém, dê uma olhada lá que você provavelmente vai encontrar algum produto bem bacana. Além disso, você também vai estar ajudando demais o canal Disnéfilos a continuar crescendo. Então se você quer me ajudar e comprar alguma coisa especial para você, entra na minha lojinha na Amazon, o link tá na descrição, você vai estar ajudando o canal Disnéfilos demais. Lembrando, link na descrição. Divertidamente 2 foi dirigido por um cara estreante em longas chamado Kelsey Mann, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal. A única coisa que ele tem no currículo dentro da Pixar é o curta central da Festa de Universidade Monstros. Fora isso, ele nunca trabalhou em mais nada, a não ser em outros departamentos de uma animação. Na liderança, esse é o seu primeiro trabalho grande. No roteiro nós temos uma roteirista chamada Maggie LaFauve, alguma coisa, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Ela ajudou no roteiro do primeiro, Divertidamente, e trabalhou também em O Bom Dinossauro, os 2 filmes de 2015. Ela é a única pessoa do primeiro filme que trabalha efetivamente nesse filme nos cargos de liderança. O Pete Docter, diretor e roteirista do primeiro filme, apenas trabalhou como produtor executivo nesse filme, já que hoje o papel dele é como chefe criativo do estúdio. E a diferença de criatividade de ambos os diretores você nota claramente entre Divertidamente e Divertidamente 2. Eu vinha alertando aqui em diversos vídeos antes de Divertidamente 2 lançar que era muito difícil que esse filme atingisse o nível de qualidade do primeiro, porque o diretor não é o mesmo, então infelizmente não tem o que fazer, né? Talvez Kelsey Mann poderia se mostrar um diretor até melhor do que o Pete Docter, mas infelizmente isso não se provou e as chances eram pequenas, porque o Pete Docter é o diretor mais criativo da Pixar e eu já falei isso em 2 vídeos aqui no canal. Então era difícil, não era fácil. Mas isso não significa que Divertidamente 2 seja um filme ruim. Eu sabia que o filme seria abaixo do primeiro. Afinal, eu considero o primeiro uma obra-prima, eu fiz vídeo falando sobre isso depois, se você ainda não viu, dê uma olhada. Mas Divertidamente 2 é um bom filme, é um grande filme e só isso pra mim já é mais do que suficiente. A primeira coisa que eu queria comentar, antes de falar do filme em si, é a respeito da dublagem. Eu vi esse filme em português, eu vi esse filme 2 vezes em português, aqui na minha cidade tá tendo sessão legendada, mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir e eu acho que até esse vídeo sair pro ar eu não vou ter a oportunidade de ver o filme legendado, ver o filme no áudio original, pra comentar o que eu achei da versão original do filme, mas eu vou assistir o filme legendado nos cinemas. Mas a dublagem brasileira não ficou boa. Eu quero parabenizar os dubladores, eu não gosto mais de ver filmes dublados, uma questão de gosto. Filmes dublados por essência, tecnicamente falando, são filmes inferiores a filmes legendados, filmes no idioma original. É sempre melhor você ver o filme no idioma onde ele foi concebido, independentemente de qual seja o idioma, então eu prefiro sempre ver o filme no idioma original. Às vezes a dublagem brasileira, principalmente em animações, faz um bom trabalho, eu gosto muito do trabalho de dublagem do primeiro filme, e eles trouxeram os mesmos dubladores pro segundo filme, e os novos dubladores são bons, inclusive a gente tem até a Tata Werneck fazendo Ansiedade num bom trabalho. Então o problema definitivamente não são os dubladores, não são as vozes da versão brasileira. O problema é o filho de uma égua responsável pela tradução e por ficar enchendo esse filme de frasezinhas tentando ser moderno que nenhum ser humano normal fala. E isso me irritou
irritou o filme inteiro, não me desceu bem, não funcionou pra mim, sabe? Às vezes até quebra o contexto do filme mesmo, sabe? Uma modernizada ou outra, uma piadinha ou outra, tem uma que é a ponte que partiu, sabe? Que a Alegria fala. Às vezes funciona, às vezes fica legal, mas a grande maioria dessas piadinhas, dessas alterações, ficou ridículo, ridículo, ridículo. Cada vez que eu ouvia alguém lacrar ou lacrando dentro do filme, eu tinha vontade de cagar e jogar na minha cara. Horroroso. Horroroso. Mas isso não tem nada a ver com o filme em si. Isso é só o que a versão brasileira da Disney Brasil fez com o filme. Inclusive, eu tô bem revoltado com a Disney Brasil. Falando sobre o filme em si, eu queria começar falando da parte técnica, porque Divertidamente 2 é um filme muito bem realizado, e isso aí é de costume dentre as produções da Pixar. O diretor, mesmo sendo iniciante ou não, ele tem, obviamente, outros diretores ao seu lado, que são muito competentes, que têm muito conhecimento, e isso, obviamente, influencia positivamente nas obras da Pixar. Eu sempre levo em consideração Carros 3 e Lightyear, que são dois filmes recentes e filmes espetaculares, que apesar dos roteiros e das histórias não serem boas, são filmes que têm muitos atributos positivos nessa parte técnica, sabe? Trilha sonora, fotografia, design de produção, sempre são elementos que são muito bons em qualquer filme da Pixar, seja ele qual for. Até Elementos, Bom Dinossauro. Então eu falo isso de Divertidamente 2 só pra dizer que realmente é muito bom, sabe? Tecnicamente, graficamente, o filme é uma evolução em relação ao primeiro filme, em relação a filmes recentes, como Lightyear, por exemplo, sabe? As texturas das peles, a cada suor, gota de suor na canseira, no jogo, as montagens das cenas de jogo de hóquei no filme são espetaculares, a fotografia é um espetáculo. Nesse quesito técnico, o filme é muito competente, muito bem realizado, mas eu repito, eu não espero menos da Pixar. O dia que eu ver um filme que não é assim da Pixar, eu vou ficar surpreso, porque até as obras menos inspiradas do estúdio são assim, e Divertidamente 2 é mais um grande exemplo dessa parte técnica, dessa parte visual, gráfica e sonora. Design de som, captação de som é maravilhoso, assim como o primeiro filme. Só tem uma coisa que me incomodou, eu não gostei tanto assim da trilha sonora. Eu acho a trilha sonora do primeiro filme genial, e eu achei a reciclagem da trilha sonora nesse filme aqui meio mal feita, sabe? Os arranjos até na parte de rock para acompanhar os jogos, por exemplo, ou em outros momentos os temas das novas emoções não são bons, então achei a trilha sonora meio apagada e não marcante, mas é competente e operante, então nenhum problema nesse quesito. Porém, apesar do filme ser muito bem realizado tecnicamente, a gente precisa falar de Divertidamente 2 do ponto de vista da história. Primeira coisa que eu já quero tirar da minha frente aqui, a inclusão de novas emoções, a inclusão de novos personagens. É óbvio, tá na cara que isso é uma decisão da Disney, que isso é uma decisão, precisamos vender bonecos, né? Quando a gente pega, por exemplo, Carros, o segundo filme de Carros não foi bem recebido e o terceiro filme de Carros não tem um bom resultado de bilheteria, mas só existe uma franquia da Pixar que vende mais brinquedo do que carros, e essa franquia é Toy Story. Toy Story 3 é um encerramento perfeito de trilogia, mas eles fizeram Toy Story 4, que mesmo que não tenha sido tão bem recebido assim quanto os outros, porque é um bom filme, eu adoro Toy Story 4, mas mesmo que ele não tenha sido tão bem recebido quanto os outros da franquia, vem Toy Story 5 aí. Ou seja, esses filmes são filmes feitos para arrecadar mais dinheiro. Ninguém pediu mais carros, mas vai ter mais carros. Ninguém pediu Toy Story 4, muito menos o 5, mas vai ter o Toy Story 5. No caso de Divertidamente 2, eu pedi, muita gente pediu, e eu quero o 3, o 4, o 5 e o 6. Eu acho que Divertidamente tem muito pano pra manga, e inclusive esse aqui nem aproveitou todo o potencial que poderia aproveitar dessa franquia maravilhosa. Mas a criação de novas emoções é uma decisão para vender boneco. Eles precisam vender a ansiedade, precisavam vender o filme. E uma personagem como a ansiedade, nos dias de hoje, com o público atual e do jeito que ela é concebida no filme, é óbvio que é para vender boneco. Aonde que eu tô querendo chegar aqui? Já que foi feito esse retcon, aí você deve estar se perguntando, Rafael, o que é um retcon? Retcon é uma sigla em inglês para continuidade retroativa, ou seja, quando se reestabelece algumas regras que tinham sido estabelecidas de outra forma em filmes anteriores, né? Existem vários exemplos de retcon no cinema, alguns funcionam, outros não. Qual é o problema de um retcon? Eu nunca gosto de um retcon, porque quando você já tem uma regra estabelecida, você quebrar essa regra, eu acho meio trapaceiro, sabe? No caso de Divertidamente, as 5 emoções que a gente tem na cabeça da Riley tinham sido estabelecidas na mente de todas as pessoas no primeiro filme. O primeiro filme pensou em outras emoções e descartou a ideia de ter outras emoções porque o Pete Docter achou suficiente apenas essas 5 emoções primárias na cabeça de todos os personagens do universo. Portanto, quando você tem novas emoções em Divertidamente 2, precisava-se de uma explicação para esse retcon, para ele pelo menos fazer sentido e a gente poder relevar
sabe? Nunca vai ser bom um retcon, eu nunca gosto de um retcon, mas às vezes a explicação funciona e você aceita. Divertidamente 2, infelizmente, toma a atitude mais trapaceira nesse sentido, porque o filme poderia explicar bem, o filme poderia explicar mal, mas ele precisava explicar. Agora, eu detesto quando o filme finge demência e ignora o retcon, e é isso que Divertidamente 2 faz. Divertidamente 2 não menciona em nenhum segundo da sua rodagem o motivo pelo qual essas outras emoções não apareceram antes na cabeça da Riley e não estavam na cabeça de nenhum outro personagem que apareceu nos outros filmes. E no final, apenas nos créditos do filme, você tem a ansiedade na cabeça do pai, eu acho que é da mãe também, não lembro agora, fazendo uma piadinha e tal, e aí tem até um diálogo, nossa, quanto tempo que a gente não se vê e tal, né, quanto tempo, ansiedade e tal. Aí fica meio que aquela, nem parece que isso estava no filme, parece que isso foi incluído nos créditos só pra ter a explicação, porque o filme realmente ia ignorar, o filme ia passar por cima. Claro, pode se deduzir, eu não tô querendo dizer que eu sou burro o suficiente pra não deduzir que elas estão em outro lugar, elas não são importantes, tal, não sei o quê, mas o filme precisava explicar, isso era primordial, era a primeira coisa que o filme tinha que fazer, explicar da onde vieram essas emoções e por que elas não estão lá sempre, sabe? Se o filme, por exemplo, termina com a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a nojinho na cabeça da Riley, e a ansiedade, o tédio, a vergonha, a nostalgia e outras emoções em outros lugares, fazendo outras coisas e voltando eventualmente para a cabeça da Riley, faria sentido, ficaria mais claro, falando, não, beleza, não são emoções primordiais, são emoções que aparecem eventualmente quando são necessárias ou nem são emoções importantes. Por exemplo, a nostalgia ela aparece 2 vezes no filme, o pessoal fica, não, volta que ainda é cedo, tal. Então faria sentido. O problema é que o filme termina com todo mundo na mesa de controle, todo mundo junto, todo mundo alegre. Enquanto isso, a gente tem várias outras crianças mais velhas, mais novas, vários adultos, cachorro, gato, todo tipo de gente, bicho, onde essas emoções novas não estão e o filme não explica. E isso eu achei absurdo, eu fiquei revoltado. É o roteiro chamando a gente de otário. É a Disney virando pra você e falando assim, você é um otário, porque eu vou fazer um filme quebrando as minhas próprias regras, um filme que quebra as regras que eu mesmo estabeleci, só pra te vender mais um boneco. Sabe, eu não gostei, eu falei isso em vários vídeos. Eu vou aceitar os personagens novos se o filme explicar. O filme vai ter que dar uma boa explicação. O filme nem explicar, explicou. Isso, eu fiquei revoltado. Eu fiquei revoltado. Mas isso não é necessariamente um problema tão grande do filme assim. É um problema, mas não é tão grande porque o filme pelo menos usa bem todos esses personagens. Eu falei nas minhas primeiras impressões que eu gostei de todos os personagens. Gostei da maneira como a ansiedade toma frente dos personagens e assume um papel de antagonista sem ser necessariamente uma vilã. Ela é o principal problema do filme, isso é muito interessante. As interações dos outros personagens também são boas. Eu falei do Tédio, por exemplo, uma personagem entediante, um personagem que eu não gostei, mas era até o intuito do filme isso. Uma das personagens que eu mais gostei durante o filme é a Inveja, e eu dei risada com todos os comentários, todas as participações dessa personagem, assim como da Nostalgia, e o Vergonha surgiu como um bom personagem também. Eu achei muito fofas as interações do Vergonha com a Tristeza, já shippo o casal, inclusive, apesar de obviamente isso nunca ser um casal, mas é uma química maravilhosa entre ambos os personagens, fofíssima, fofíssima, e eu gostei dele também assumir esse papel de personagem que vai ajudar o grupo de protagonistas, né? Meio que contrariando a liderança da ansiedade ali, tomando conta da cabeça. Então, se os personagens não são justificados no filme, pelo menos eles se justificam durante a rodagem. Como eu falei, eu gostei bastante da ansiedade como personagem e eu tenho certeza que pessoas que sofrem de crise de ansiedade e têm esse problema vão se sentir absurdamente representadas pelo filme, porque o filme ele constrói essa mensagem de como uma pessoa chega a esse ponto de começar a ter crise de ansiedade e como você deve lidar com isso de maneira maravilhosa, de maneira espetacular. Tenho certeza que muita gente vai se sentir representada e se emocionar com o filme por causa disso. Então eu achei espetacular. Inclusive eu acho que é a melhor representação de uma crise de ansiedade que eu já vi em um filme na história do cinema. Então achei isso muito bom, muito bem feito. Mais um acerto da direção. Aquela crise de ansiedade no final, onde o filme mescla o que está acontecendo na cabeça com o que está acontecendo por fora, é genial, muito bem construída, muito bem dirigida. Por isso eu achei um filme muito competente nesse sentido, um dos pontos positivos da direção do Kelsey Mann.
E eu gostei também de como o filme brinca, né, com essa coisa dúbia, porque o primeiro Divertidamente, ele trabalha com essa coisa da frustração, da decepção, até de você entrar em processo de se tornar uma pessoa depressiva, mas isso não é dito de maneira direta, isso é uma coisa muito mais indireta, muito mais lúdica dentro do filme, sabe? Uma coisa muito mais subjetiva. Divertidamente 2, ele toma a decisão até ousada e interessante do ponto de vista narrativo, de trabalhar essa conversa da ansiedade de duas formas diferentes. Você tem a ansiedade objetivamente dentro do filme, afinal era uma personagem antagonista que causa problemas. E você tem a mensagem subjetiva, a mensagem por trás das linhas, a mensagem indireta do filme que diz respeito sobre a ansiedade. Então é um filme dúbio, né? Às vezes você tem filmes diretos, às vezes você tem filmes subjetivos. Divertidamente 2 consegue ser as duas coisas de maneira espetacular e eu gostei bastante disso. E como eu falei da parte narrativa do filme, eu preciso entrar em algumas questões que me incomodaram também em Divertidamente 2. É um filme que claramente tenta refazer o que foi feito no primeiro filme do ponto de vista de estrutura narrativa, de como a história é conduzida, tenta meio que compensar coisas que não foram feitas no primeiro filme de forma meio trapaceira, sabe? E eu vou entrar nesses dois aspectos já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu gosto muito do primeiro filme, eu elogiei bastante o primeiro filme, e há quem considere o primeiro filme conveniente. O filme tem algumas pequenas conveniências durante a história para fazer a história caminhar, e o terceiro ato de Divertidamente eu acho bem apressado, a conclusão do terceiro ato de Divertidamente eu sempre achei bem apressado, mas eu nunca achei isso um grande problema do filme. Divertidamente 2 tem os mesmos adjetivos. Por que que em Divertidamente eu não considero isso um problema, em Divertidamente 2 eu considero isso um problema tão grande? Todas as conveniências de Divertidamente, apesar de serem conveniências narrativas, são sacadas tão boas e são coisas que constroem as mensagens e o desenvolvimento do filme de maneira tão perfeita que você supre, sabe? É uma conveniência, mas é pro bem, então não importa, sabe? A narrativa precisava dessa conveniência e o desenvolvimento de personagens também, sabe? Por exemplo, a alegria perde o trem da imaginação lá umas 2 vezes em cima da hora, sabe? Bem na hora que eles estão em determinado lugar, quebra uma coisa que atrapalha a viagem, sabe? Esse tipo de conveniência acontece no primeiro filme, mas lá se justifica. Aqui em Divertidamente 2, por causa da falta de tato do diretor, isso fica muito evidente, sabe? Por exemplo, quando surge o abismo do sarcasmo lá. Acontece no momento exato, sabe? E é muito no momento exato. Isso poderia ter acontecido há 13 anos, tá? 13 anos não, mas pelo menos há uns 6 na cabeça da Riley. Tinha que acontecer exatamente naquele momento, daquele jeito, naquele lugar. É muito conveniente. É um exagero de conveniência, sabe? E a conveniência de você encontrar um walkie-talkie em determinado lugar é aceitável, tá? Você consegue passar por cima disso, mas esse tipo de conveniência não. Por exemplo, a maneira que eles vão encontrar para conseguir voltar lá para a base daquela árvore das convicções da Riley, né, tal, eu achei um conceito bem interessante, inclusive. Isso é apresentado no filme quando acontece o abismo do sarcasmo, o brócolis cai, daí a pouco o brócolis aparece boiando ali, né? Então você já une as coisas, né? Então eles vão conseguir vir navegando por lá e tal. Mas você percebe como isso é meio trapaceiro, sabe? Nem faz muito sentido do ponto de vista geográfico do que foi estabelecido na cabeça da Riley. Esse tipo de trapaça do roteiro para conseguir conduzir a sua história sem dificultar as coisas demais me incomodou em Divertidamente 2. E eu repito, isso tinha no primeiro, mas no primeiro sempre se justificava e não incomodava. A gente entra agora aqui numa parte da criatividade do primeiro filme. Existem empecilhos que aparecem no primeiro filme para atrasar a alegria e a tristeza de voltarem para a cabeça da Riley, para a sala de comando, que são geniais, sabe? Tem aquele lugar onde eles ficam presos, onde a Riley tenta decifrar pensamentos abstratos, aí eles começam a se tornar abstratos e se desconstruir, sabe? Eu acho essa cena genial. A parte da produção de sonhos é genial. A parte da terra da imaginação é genial. O momento onde a alegria e o Bing Bong caem lá na parte das memórias esquecidas ficam. É tudo genial. Todos esses conceitos que são conceitos abstratos da nossa mente, que são transformados em coisas objetivas pelo primeiro filme e se transformam em obstáculos narrativos para o primeiro filme acontecer, são geniais. Aí você traz aqui para o segundo filme, esses mesmos conceitos abstratos transformados em coisas objetivas, são coisas tão rasas, coisas tão injustificadas, ou simplesmente
pobres narrativamente, sabe? Você tem o quê? Você tem o fluxo das ideias, fluxo do pensamento, se eu não me engano é isso, que é um rio, é a coisa mais pobre possível, a primeira ideia que veio na cabeça. Aí o abismo do sarcasmo, qual que é a lógica disso? Os segredos ficam presos num cofre, tá? Mas como isso vai ser trabalhado dentro da narrativa? Não, é só uma referência, uma piadinha, não existe uma influência prática, narrativa, é só segredos ficam guardados, então é um cofre. Pobre, soa pobre, nuvem de ideias, tempestade de ideias, quando você tem várias ideias, sabe? São poucos mesmo conceitos desses que são interessantes. Como eu falei, eu gostei de todo aquele negócio das convicções, isso eu achei genial. Eu gostei de quando eles chegam na Terra da Imaginação de novo, e aí a Riley não tá conseguindo dormir, porque a ansiedade tá trazendo vários e vários possíveis acontecimentos futuros, se ela fracassar ou não, aí ela fica ansiosa, isso vem da imaginação da Riley. Eu gostei disso, estar na Terra da Imaginação. Então, alguns conceitos são interessantes, mas de maneira geral, os outros soam pobres perto de tudo aquilo que a gente tinha visto no primeiro filme, sabe? Esse filme aqui é nota 6, o outro é nota 60. E isso me frustrou bastante. Ainda assim, pelo menos esse segundo filme de Divertidamente supre essa falta de inventividade e criatividade na parte da ampliação de universo, com a inclusão de alguns personagens secundários bem interessantes durante essa narrativa, que fazem do filme uma experiência deliciosa. As piadas são muito boas. Tem uma referência à casa do Mickey Mouse, que muita gente está confundindo com Dora Aventureira de maneira justificada, até porque a casa do Mickey Mouse não fez tanto sucesso aqui no Brasil e Dora Aventureira faz sucesso até hoje. Mas não se confundam, é a casa do Mickey Mouse. Aquele bonequinho, aquele personagem de desenho animado em 2D, muito legal inclusive a animação em 2D dentro do filme, é o Mickey Mouse, e a mochila dele, aquela pochete, é na verdade o Toodles, que é da casa do Mickey Mouse. Inclusive o Daniel vai colocar aqui pra vocês verem, a semelhança é muito próxima. Até a melodia da musiquinha, quando eles chamam, eu esqueci o nome da pochete, é Pochete, ou Toodles, é a mesma musiquinha, a mesma melodia. Eu achei isso genial e todas as piadas com esses personagens funcionam demais. Os crushes da Riley, ela tem um crush num personagem de videogame, cara, a participação desse personagem é hilária, e nesse quesito eu achei Divertidamente 2 muito competente. Isso é uma coisa das sequências da Pixar, inclusive. Eu vou pegar 3 sequências em especial aqui e comparar com os originais, que eu considero que são exatamente como Divertidamente 2. Universidade Monstros, Toy Story 4 e Procurando Dory. São filmes que narrativamente são muito inferiores ao outro filme da franquia, no caso de Toy Story, aos outros filmes da franquia. Mas são filmes que compensam a falta de criatividade narrativa com boas piadas, com um humor muito competente. Procurando Dory é muito mais engraçado do que Procurando Nemo. Procurando Nemo é um filme dramático e pesado, lindo, eu sou apaixonado em Procurando Nemo. Procurando Dory é um filme de comédia muito engraçado. O Monstros S.A. é um filme dramático, emocionante e lindo. Universidade de Monstros é uma boa comédia da Pixar, apesar de eu também não considerar um filme tão genial quanto o primeiro. Digo mesmo de Toy Story 4, é o filme menos criativo dos 3, narrativamente falando, mas é o filme mais engraçado. Eu adoro o Garfinho e os outros personagens cômicos que tem naquele filme. Portanto, Divertidamente 2 meio que funciona da mesma forma pra mim. Ele não chega aos pés do primeiro filme narrativamente, nas mensagens, na parte dramática, mas ele compensa porque é um filme muito mais engraçado do que o primeiro, é um filme hilário, eu ri demais com Divertidamente 2 e eu não rio tanto assim com o Divertidamente. Eu choro com o Divertidamente e eu não consegui nem me emocionar com o Divertidamente 2, o que eu me frustrei bastante, eu preciso ser honesto com vocês. Eu achei Elementos um filme pior e eu chorei assistindo Elementos. Eu achei Lightyear um filme bem pior, eu chorei assistindo Lightyear. Há quem diga que Toy Story 4 é pior, eu chorei em Toy Story 4. Há quem diga que Carros 3 é um filme pior, eu chorei em Carros 3, sabe? O primeiro filme me destrói, ele me amassa, sabe? Outros filmes, Luca, recentemente chorei pra caramba, Turning Red, chorei pra caramba, Soul, eu me desidrato assistindo Soul. Aí eu fui assistir Divertidamente 2, esperando que eu ia me emocionar tanto, e eu simplesmente não derrubei uma lágrima, eu não fiquei emocionado, não veio nem uma tentativa de lágrima, sabe? E o pior, ficou evidente o momento onde o filme estava tentando forçar essa emoção. E isso, ai, como eu não gosto quando acontece isso. Ficou claro, ficou muito claro. A cena, depois que a Riley tem a crise de ansiedade e começa a melhorar, aí tem um certo abraço, sabe? Ai, essa cena me deu revertério. Que, nossa, diretor, você não conseguiu criar o clima pra emoção, aí você vai mesmo tentar no melodrama arrancar minhas lágrimas? Poxa vida, Pixar, você que fez eu chorar com Lightyear, com Carros 3, tá fazendo isso em Divertidamente 2? Cara, como isso foi frustrante, mas muito frustrante. Eu nunca imaginei que eu ia terminar de assistir Bad Boys 4 e chorar,
e eu ia assistir um Divertidamente e não me emocionar. Dito tudo isso, eu vou resumir Divertidamente 2 como um bom filme. Não é a melhor sequência da Pixar, não é uma sequência à altura do primeiro filme, mas é mais um grande filme da Pixar, um filme muito competente. Acho que Divertidamente tem espaço para mais? Eu acho que tem espaço para muito mais. Eu acho o primeiro filme perfeito, espetacular. Eu acho que o segundo filme joga fora diversas oportunidades de desenvolver e trabalhar coisas boas. Por exemplo, puberdade. Vocês ouviram alguma coisa? Puta que pariu, que cachorrada do demônio. Por que não morre? Vocês viram o desenvolvimento de alguma coisa interessante a respeito de puberdade aqui em Divertidamente 2? Eu não vi nada, um potencial jogado fora. É o gancho do primeiro pro segundo filme e isso só é aproveitado em Divertidamente 2 em 2 ceninhas. Não tem nada sobre isso, aí você pega Turning Red, o que Turning Red fez a respeito disso é um espetáculo. Inclusive a diretora Domee Shi, que há boatos de que assumiu o Hélio, hein? Tô ansioso pra ele a partir de agora, mas enfim. Há boatos de que a Domee Shi deu várias ideias a respeito desse tema pra Divertidamente e isso não foi aprovado, né? Ela queria fazer um Divertidamente com várias ideias sobre isso. E ela foi lá e fez Turning Red, aí vem Divertidamente 2 e faz isso, joga fora esse potencial. Então, bem frustrante, mas... né? É bom, são potenciais para o futuro. É um filme que não aproveita os potenciais que surgiram na frente dele, desperdiça várias coisas, mas não tem como errar com uma premissa tão boa como Divertidamente. Você precisa cagar mesmo para você errar. E Divertidamente 2 não caga. É um filme muito competente, é um filme bom, filme muito bom, mas que não é o primeiro filme, não é o melhor. Talvez se saiu o 3 ou 4, talvez esse nem seja o melhor da franquia. Existe muito potencial para mais, esse filme aqui ficou bem no raso. Bem no raso. Mas essa é apenas a minha opinião a respeito de Divertidamente 2. Eu até falei demais, agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda, se você tem algo a acrescentar. Você sabe que eu adoro ler os comentários de vocês, sempre respondo os mais relevantes, então comenta aqui embaixo que eu tô curioso pra ler, tá bom? Inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é importante para ajudar o canal a continuar crescendo. Eu te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais para ter um contato mais próximo comigo e acesso a mais conteúdo. E por hoje é isso. Aqui eu vou deixar meu vídeo onde eu falei do primeiro Divertidamente. E aqui do lado tá o meu vídeo onde eu falei de Monstros, a franquia Monstros, franquia que inclusive é do mesmo criador de Divertidamente, o genial Pete Docter. Então se você ainda não viu um desses dois vídeos, dá uma conferida lá, os dois estão muito interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. Por esse vídeo é isso, muito obrigado, até a próxima e falou!